Olá, amigos. Uma das perguntas que recebo com muita frequência é: professor, o que o senhor apresentaria em nome do Brasil na próxima COP30 que vai se realizar no Brasil, no Pará? Nós sabemos que entre 1992, da primeira Eco Rio 92, famosa, a evolução foi pequena. E principalmente porque os países mais poluidores do mundo, China, Índia, Estados Unidos, a própria Europa, fazem muito pouco pelo meio ambiente. E a cobrança é muito grande sobre o Brasil, que representa apenas 2,45% dos gases estufa que são emitidos. Mas é um processo muito mais técnico, deveria ser pelo menos, do que como está sendo um processo, uma discussão meramente geopolítica. E a pergunta é: o que o senhor apresentaria? E eu vou apresentar, na minha opinião, as 10 razões por que o Brasil, além de bater recordes de produção de alimentos, de fibras, de celulose, de madeira cada ano que passa, apresenta também uma agricultura, uma pecuária, uma silvicultura sustentável. E eu coloquei aqui, na minha opinião, os 10 itens que eu considero mais importantes. Sempre lembrando, dentre todos os países do mundo produtores de alimentos, certamente a produção mais sustentável é feita no Brasil. E isso precisa ser mostrado, porque além de poucos brasileiros também entenderem claramente isso, não é de se esperar que haja uma absoluta ignorância do mundo inteiro em relação ao que aqui se faz. A primeira, o Brasil tem um código florestal que é um dos mais rígidos do mundo. Começou aqui no Rio Grande do Sul, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, que foi criado o primeiro Código de Uso de Solo. Depois o Congresso Nacional aprovou, com esse modelo gaúcho, o Código Nacional de Uso do Solo e Água, que foi evoluindo até chamar de Código Florestal, mas que, na verdade, é muito mais de preservação do solo, de preservação das águas, do que propriamente das florestas. Então, nós temos uma legislação rígida. Em segundo lugar, a maior vegetação nativa preservada. Sempre havia muitas narrativas, mas quando todos tiveram que fazer o CAR georreferenciado, e esses dados mostraram, num trabalho feito pela Embrapa, de que 64% do território brasileiro está preservado e apenas 34% é usado para fins de agricultura, de produção vegetal, de pecuária e de florestas plantadas. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem 64% do seu território ocupado com agricultura e pecuária e preserva apenas 36%. E se compararmos com a Europa, em média os europeus têm apenas 10% a 14% preservado e utilizam o resto da área para a produção de alimentos, fibras e outros. Em terceiro lugar, o Brasil tem a maior área do mundo conduzida sob o sistema plantio direto, aproximadamente 40 milhões de hectares. Isso significa, por exemplo, que se poupa 40 litros de óleo diesel por hectare ano quando nós passamos do convencional para o sistema plantio direto bem conduzido. Em quarto lugar, a maior participação de todos os países da energia renovável. Por exemplo, o etanol já representa 21,1% do uso da energia em combustíveis, enquanto que o biodiesel 4,9%. Mas o Brasil avança enormemente na produção de energia fotovoltaica, usando a energia solar, da energia produzida pelo vento, dos biodigestores, ou seja, o Brasil está na liderança do mundo. Em quinto lugar, a principal cultura brasileira, que é a soja, que nós somos o primeiro produtor mundial, que é o grão mais exportado, que mais gera divisas, ela requer a maior quantidade de nitrogênio para produzir 1 tonelada de grãos, aproximadamente 80 quilos de nitrogênio por tonelada.
Só que de 75% a 85% desse nitrogênio vem da fixação biológica. Ou seja, basta fazer inoculação e co-inoculação a um custo muito baixo, que representa em torno de 15 a 16 reais por hectare, e garante já, ou seja, apenas os outros 15 a 25% do nitrogênio é retirado do solo. Em sexto lugar, a crescente adoção do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em regiões onde chove bem, onde se implanta linhas com árvores, que são culturas permanentes, que vão captando carbono, vão crescendo, vão produzir madeira, dão sombra para os animais, e onde, em determinadas épocas, tem culturas produtoras de grão, como a soja, como o milho, e tem, em outras épocas, tem a pastagem. Já representa 2% do território brasileiro, ou seja, 16 milhões de hectares sobre esse sistema altamente conservacionista. Em sétimo, a crescente utilização da adubação e correção de solos a taxas variadas, ou seja, usando as ferramentas da agricultura de precisão. O que significa isso? A redução de custos, colocar mais nutrientes, mais adubo onde mais precisa e colocar menos ou até nem colocar naquelas partes da lavoura, naquelas glebas que já estão bem nutridas. Isso evita também a contaminação, ou seja, colocar o excesso de nutrientes no solo. A oitava proposta, o uso crescente de pulverizadores com corte de secção, evitando a aplicação de herbicidas, fungicidas e inseticidas duplamente. Quer dizer, além de colocar dinheiro fora, onde não precisa, geralmente onde há a aplicação dupla pode, inclusive, acontecer fitotoxidez, ou seja, a perda de rendimento, e também significa uma redução da contaminação ambiental. O nono, a maior utilização das modernas tecnologias de manejo das culturas, aumentando a produtividade por unidade área. Quando nós produzimos cada vez mais na mesma gleba, nós precisamos avançar muito menos sobre áreas nativas, seja matas, seja cerrado, seja campos de produção. Isso significa poupança de recursos naturais, menor investimento em máquinas e muito menor necessidade de mão de obra. E o décimo, o Brasil é o país que mais usa biológicos, especialmente a partir de 2019. É impressionante a quantidade de produtos que são oferecidos, aprovados tecnicamente pelo Ministério da Agricultura, aprovados do ponto de vista da saúde humana pela Anvisa, aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente, do ponto de vista da questão do equilíbrio ambiental. E esses biológicos ou bioinsumos reduzem a utilização de agroquímicos. Certamente existem outras importantes atividades do agronegócio brasileiro que são importantes. Escreva aí embaixo na bio a sua sugestão e o que faltou nessas as minhas 10 propostas que apresentei aqui.